Não é que não tenha que ter irmãs de oração, não, querido. Tem que ter, porque a mulher sábia que edifica é aquela que ora. Mas quem tem que estar diante de Deus intercedendo, ei, sou eu, é você, homem, para que elas tenham alegria em saber que tem alguém intercedendo por elas e elas também no seu particular, fortalecendo essas orações, falando com Deus para que sejamos mais e mais aquilo que elas esperam de um homem, para que elas possam confiar. Admoestar, advertir, censurar, repreender, recomendar, exige do sacerdote o fruto do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, amor. Será que a gente tem pelo menos um? Olá, família, como está você, sua casa, tudo bem? Aqui é o pastor Edmilson, trabalho com família desde 1998, passando aqui para deixar uma chamada a você. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos nos envolvendo no conhecimento sobre o exercício do sacerdócio na família. Você que é homem, você que é esposa, quer participar, seja bem-vindo. Aguardo vocês, vai ser uma noite de Deus para as nossas vidas neste lugar. Deus abençoe, aguardo vocês com todo carinho, que possamos estar juntos para a glória de Deus. Até breve. Graça e paz, queridos. Tem alguém aí dormindo? Não, né? Graça e paz para todos. Amém. Coisa linda. Agradecer a Deus é sempre precioso. Por mais que sejamos gratos, sempre será pouco. A grandeza do seu amor, a riqueza de sua fidelidade está além do nosso entendimento e compreensão. Um Deus justo, reto e santo, amar pessoas tão pecadoras e terríveis como somos nós, né? Não somos merecedores, mas o seu amor excede todas as coisas. Muita alegria estar aqui hoje. Para mim é, como é que se diz, um privilégio. Conheci o Anderson há um tempo atrás, através de alguns amigos, e tivemos oportunidade de conversarmos um pouco, até que ele decidiu conhecer a história que ele falou, do Edmilson. Eu sou casado há 45 anos, esse ano eu faço 46 em maio, e dou graças a Deus pelo casal que faz 40 anos, né? Isso é lindo demais, hoje a gente encontra com 6 meses querendo se separar, e é duro demais isso para o reino, mas glória a Deus pela vida do Anderson, sua esposa Márcia, o Luiz, eu tive a oportunidade de conhecer, ainda não a sua esposa, mas creio que é uma bênção por isso, mulher de ouro, por isso esse homem está aqui em cima, senão não seria. Mulher sábia edifica e leva o homem ao altar, né? Louvado seja Deus por isso. Gente, casado há 46, faço esse ano, como disse, tenho um filho ali, que por causa de mim perdeu muitos cabelos, estávamos conversando sobre isso, 42 anos, e como tenho só ele, ele me abençoou com 2 netinhos, um de 9 e um de 4, e tenho uma esposa linda, que é a minha branquinha, assim carinhosamente chamada. Trabalhamos com família desde 1998, quando Deus assim me chamou, e chamou de uma maneira muito forte, sem que houvesse dúvida no meu coração a respeito disso. E eu deixo esse conteúdo para um momento oportuno de Deus a trabalhar e a me chamar para uma oportunidade, se aqui for, ou num momento de encontro com casais. Porque eu, como estava conversando com o Anjo, trabalhamos com encontro de casais, já fizemos 16 encontros, nesse ano será o 17º, né, filho? É isso, né? 17º encontro, e a gente leva uma média de 60 casais, com mais uns 60 trabalhando. Deus tem feito a obra, porque tudo é dele, é para ele, e tudo será sempre em favor da glória do nome dele.
E a gente tem um projeto, um sonho que Deus nos deu, que é o MIAF, um Ministério Interdenominacional de Apoio à Família, restaurando famílias em Deus. E quando este lugar puder ser construído, mas começa a minha cabeça a fumegar quando o Anderson conta a história dele ali, de tudo, e começa a me mostrar, aí já começa a vir outras coisas na cabeça, e nesse lugar será chamado uma UCG, Unidade de Casamentos Graves, a qual Deus nos dará a ferramenta devida para tratar os pais e os filhos, porque quando os pais não estão bem, os filhos se encontram doentes também. Haja vista o que temos a sociedade, quantos filhos perdidos, quantos filhos longe, quantos filhos morrendo e os pais vivos. Por falta de honrar os seus pais, os seus dias se encurtam sobre a terra. E o convite, tão inesperado que passou-se muito tempo até que esse homem se lembrou de mim, mas eu creio que o Espírito Santo falou com ele, disse, chama Edmilson, cara, vai lá, chama ele que ele tem algo para a tua igreja. E não sou eu, gente, é o Espírito Santo, e eu espero que você possa receber a palavra a qual, hoje, como culto dos homens, o Senhor me trouxe aqui a este lugar para que o Espírito Santo dele fale. E dentro do que Deus tem me ensinado para a minha própria vida, vou falar um pouquinho dela e trazer dentro do contexto da palavra do Senhor. Eu queria convidar a igreja para abrir em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, do versos 1 ao verso 5. Todos acharam? Se eu pudesse perguntar à sua esposa como é você como marido, quais as boas novas que eu teria? Ou vice-versa, se eu pudesse perguntar ao seu marido, quais as boas novas eu teria a respeito de ser uma mulher sábia? Ou, quem sabe, eu sentasse com seus filhos e falasse, como são seus pais? Quais seriam as respostas que viria? Isso são perguntas que às vezes assustam, mas nos remete a mergulhar dentro dessa verdade para nos instruir. E a palavra do Senhor diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe, ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Pai, eu quero te louvar pela riqueza de tua palavra que já nos desperta. Como estamos diante de ti, quanto se afaço como filhos. Como estamos diante de ti, dos teus olhos e aos teus ouvidos, a qual, ainda que os nossos lábios não falem, não se pronunciem, mas o Senhor ouve ver todas as coisas, o intentar e o mover do nosso coração. Como estamos diante de ti, Senhor?
esta é uma noite libertadora, Alácia Fiacóbias, que o Espírito Santo se mova com toda a liberdade, Baranubi ETK se faz instrumentalizar as nossas vidas para que estejamos diante de Ti agradável, como Tu encontrou aos Teus olhos, Noé, agradável aos Teus olhos. Assim sejamos nós em nome de Jesus. Amém. Querido, quando Deus me trouxe esta mensagem, tratava sobre mim mesmo. Um homem que casou jovem, com 23 anos, e não tinha conhecimento desta palavra. E quando eu vim, que o Senhor me trouxe, me fez conhecê-lo e ter a oportunidade de aprender um pouco mais e ainda estar aprendendo, Deus me deu um entendimento a respeito desta palavra. E um tema, se eu poderia dar, e assim eu creio que o Senhor me concedeu, que é o exercício do sacerdote na família. Por que Deus me deu isto? Porque eu não conhecia. Eu não tinha um entendimento a respeito de que é ser um sacerdote. E Deus escolheu o homem para ser. E pela falta de conhecimento, o meu exercício em relação a isto, em 1978, quando eu me casei, era nada. Era desprovido de qualquer equilíbrio, de qualquer coisa que pudesse notificar Deus. E não foi por falta de exemplo, porque o meu pai cuidava bem, não só da minha mãe, mas de nós como filhos. O meu pai, o Anderson, eu tive a oportunidade de ouvir a minha mãe e vê-lo. O meu pai, todos os dias, eu o via lendo a Bíblia, um homem católico que nunca entrou numa igreja evangélica, mas se converteu a Jesus pelas Escrituras. Digo isto sem medo de errar, porque lendo, ele disse para mim antes de morrer: quando eu morrer, não deixe rezar missa para mim, que a palavra de Deus não se vende, e isto não precisa ser feito. E dentro de um leito de hospital, eu me lembro muito bem, eu estou citando esses exemplos porque o meu pai era um sacerdote. E exemplo eu tinha, e ele dentro de um leito de hospital, quando aquelas irmãs entravam, e ali entrou, ele estava deitado no Mário Cruyff, com câncer no pulmão, elas entraram e perguntaram a ele: o senhor já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele pegou a Bíblia, levantou e disse: eu já aceitei. E uma das referências que eu lembro sem me esquecer é que quando entramos um dia dentro da igreja católica, que a minha mãe foi se dobrar diante de uma imagem, ele agarrou ela e levantou e disse: nunca mais faça isso. Todas as vezes que você se dobrar, se dobre diante de Deus. Não tem como não estar convertido. Então eu tinha o exemplo, mas só que quando eu me casei, eu não dei continuidade. Com pouco tempo de casado, eu decidi ser contrário ao que eu tinha de oportunidade, o que eu poderia exercer e não exercer, com o exemplo do meu pai. E o exercício do sacerdote, de cada um de nós, homens, é fundamental para que a nossa família não vá para o inferno. Porque eu entendo que é o único patrimônio que eu, Edmilson, pastor Anderson, pastor Luiz, e mesmo sem ser pastor, é um único patrimônio que Deus vai pedir conta. E você vai prestar, e para onde você vai enviar? Para o céu ou para o inferno? É o único. Eu sei que Deus vai pedir conta. E Deus foi me instruindo a respeito disso. O que é o sacerdote? O sacerdote é considerado o mediador entre Deus, sua esposa e a família. O sacerdote é aquele que se põe ante Deus, assim, à frente dele. É o único que está com a permissão para interceder por sua família, e devidamente autorizado para celebrar um ofício religioso
perante a divindade. Deus chamou a cada um de nós como um homem, para que assim o fizesse. Eu não tinha conhecimento disso. Essa falta de conhecimento me fez, com pouco tempo, começar a destruir a aliança que eu fiz com a minha esposa diante do Senhor num altar, numa igreja, com um padre. E quando ali você declara, ele, o sacerdote, declara: a partir de hoje vocês são marido e mulher. É uma aliança que diante de Deus como juiz e diante de Jesus como advogado e com o Espírito Santo como testemunha está declarado, e pela palavra é irrevogável. Não tem como romper. Mas pela falta de conhecimento, do entendimento do sacerdócio, você começa a contribuir com Satanás para que ele venha querer te enganar que isso está destruído. Não. Diante de Deus não acaba nunca. Por isso ele diz: o que Deus uniu, não separe o homem. E isso é muito sério, querido. O sacerdote só pode se casar com mulher da própria nação, da mesma fé. Bom seria isso. E muitas das vezes não exercemos isso, vamos buscar fora da nossa fé. Pode dar certo? Pode. Deus é poderoso para mudar. Mas todo cuidado para que assim pudesse ser, bom seria. Porque o entendimento se faria melhor e muitas das vezes vamos buscar fora. Virgem ou viúva que não seja divorciada. É a palavra de Deus que nos instrui a respeito disso. É aquele que se coloca diante de Deus intercedendo por sua vida, sua família, pelo povo e pela nação. É o papel a qual Deus trouxe ao homem para que assim o faça, porque somos todos nós imagem e semelhança de Deus. Como surgiu o sacerdócio? Deus, no primórdio da sua criação, formou o homem à sua imagem e semelhança. Adão, o primeiro sacerdote, sendo ele assim, escolhido por Deus, o primeiro sacerdote. Ainda não havia família. Ainda não estava ali a família formada, mas Deus já o tinha. E dele Deus assim o fez. E foi o primeiro casamento realizado por Deus entre Adão e Eva. O primeiro casamento a ser feito pelo próprio Criador, trazendo. E todas as coisas assim que havia naquele lugar, a quem Deus se apresentava para conversar? Com Adão. Quando ele errou, quem Deus chamou em primeiro lugar? Adão, quem te mostrou que tu estavas nu? E quem comeu o fruto? Foi Adão? Não, foi a Eva. Mas Deus não chamou Eva, chamou Adão. E assim Deus chamará o Edmilson, assim Deus chamará o meu filho Bruno em favor de sua família ou contra a sua família, pelo que ele ou eu deixe de exercer segundo o que aqui se encontra. Isso é duro? Não, querido, isto é amável, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É muito sério isto, querido, mas quantas das vezes estamos despertos? Ainda existe sacerdote? Sim. Mas na maioria das vezes não exerce o seu papel. Quantas das vezes estamos fugindo dele? Quantas das vezes estamos fugindo desse papel? Por isso,
Temos várias questões disfuncionais nas famílias e, infelizmente, na sociedade e nos governantes de cada país. Porque da onde vem o que temos hoje de sociedade? De uma família disfuncional. Porque a função que o Edmilson tem que exercer, não exerce. A função que a minha branquinha tem que exercer, não exerce. A função que eu, como pai, e ela, como mãe, precisamos dar ao nosso filho e exercer como filho, não exerce. E pela falta desse exercício, essa disfuncionalidade dentro de um lar, nós estamos criando a sociedade que nós temos. Precisamos refletir sobre o papel a qual Deus nos chamou. Deus determinou que o homem exerça a função de sacerdote. Creia, nós homens somos sacerdotes da nossa família, quer não querendo ou quer não sabendo, mas eu creio que todos que estão aqui neste lugar têm conhecimento deste chamado. Sabe, agora me vem algo aqui, que eu creio que do Espírito Santo. O meu casamento teve todo o exemplo, mas eu lembro que me faltou algo para o entendimento do que era um casamento, e faltou para o meu filho algo. Eu nunca sentei, como meu pai nunca sentou comigo, para me instruir a respeito de um casamento, para conversar sobre as responsabilidades de um casamento, porque o namoro é muito bom, gente. O namoro, você namora, vem, o abençoado chega, beija a tua filha, vai embora, os probleminhas que teve com um beijo acaba, um lá e o outro lá. E quando está junto? Como é que fica isso? Essa falta de instrução deixou o Edmilson de exercer. O meu pai, por não ter esse conhecimento, deixou ele também de trazer a mim. Isso é um papel meu, de dizer, meu filho, honre os pais da menina que você namora. E eu fiz isso, pelo menos a partir do momento. Porque o meu filho, quando começou a namorar sua esposa, a qual eu não sou digno de ter o filho que tenho, porque decidiu me honrar, casando virgem com 25 anos, pedindo a Deus para que casasse, porque ele dizia, pai, não dá para demorar muito não, pai. O negócio é estreito. Pega ali, esquenta aqui, pega ali, esquenta aqui. Então, pai, não dá para demorar. Filho, não dá não, pai. Pediu para casar com 25 anos, Deus botou ele no laço. Faltando um dia para fazer 26, ele casou. Quando eu ia namorar, eu falava assim, filho, tá onde? Estou aqui na casa da Nanda. Os pais dela estão aí? Tá não, pai. Sai daí agora. Pai, sai daí agora. Mete o pé, senão eu vou te buscar e eu vou meter o pé nessa porta agora. Isso aqui é pior do que o cão. Tem dúvida disso, querido? Isso aqui é pior do que o cão. Às vezes você precisa, no exercício do sacerdote, dizer não. E o teu não é por amor. O teu não é para trazer vida. O teu não é para trazer sustento. Ei, você sacerdote, você é o sacerdote, queira ou não, creia ou não, e é de mim e de você que Deus vai pedir conta a respeito do que Ele te deu. Lo sei que plomanto se acalacérgia, uma família a qual o patrimônio Deus tem prazer em abençoar. O sacerdote da casa precisa orar por sua esposa. A oração aprofunda, estimula
o relacionamento. Deus criou o homem e a mulher e abençoou o sexo no casamento. Fora do casamento é pecado. Orar nos permite conhecer intimamente a Deus, aquele a quem oramos, ao Pai, a pessoa por quem oramos, a minha esposa. Eu preciso orar por ela, e ela também precisa orar por mim como mulher sábia. E com quem oramos? Com quem eu oro? Na vigilância, sempre com a minha esposa. Na vigilância, sempre com ela, quando é uma mulher. E junto com ela, de mão dadas, as mãos sobre o ombro dela, todo esse cuidado eu preciso ter para que o nosso relacionamento cada vez se torne íntimo, e meu e o dela para com Deus. E Deus assim abençoando cada dia mais a nossa vida e a nossa intimidade. O homem que deseja ser um com a sua esposa precisa orar para ela e com ela. O homem que não ora pela sua esposa e com ela, pode até ter um bom relacionamento físico com sua esposa, mas não a edifica. Precisamos conhecer um pouquinho mais de Deus, querido. Edmilson, com pouco tempo de casado, decidiu desistir do casamento dele, por falta de conhecimento. Você sabe quantos anos eu fui divorciado da minha esposa? 18 anos. Sabe quando é que eu vim ter a oportunidade de conhecer Deus e ter dele o privilégio e a alegria de ter o meu casamento restaurado e perdoado? Quando Deus viu a minha dor e viu sinceridade na minha lágrima e viu realmente humildade e reconhecimento do meu pecado, a qual eu estava num casamento de desobediência, quase matando uma pessoa e aquela pessoa quase matando a mim, isso sem usar os punhos, mas não dormia porque não sabia se acordar. Deus viu um homem quebrantado, porque eu digo assim, em 91, querido, eu me convenci de Jesus. Porque não é difícil se convencer. A palavra é bonita do pastor Anderson, do pastor Luiz, é bonito. Então vem pelo emotivo, às vezes. Pode vir pelo emotivo, chegar aqui à frente, e às vezes não vem por si, mas pela pessoa que te convidou, pega no teu braço, estás aqui à frente, tu vem. Então há um convencimento. O converter-se é se derramar, se quebrantar, é reconhecer aquilo que eu, como homem, estou diante de Deus, fora dos contextos de seus princípios, de seus mandamentos e da sua vontade. Precisamos entender o que eu sou hoje dentro da minha casa. Preciso entender qual é a vontade de Deus sobre mim para o melhor na minha família. Precisamos viver mais essa intimidade com Deus para que Ele nos revele aquilo que é necessário para alcançar do que Ele tem de melhor para nós. Precisamos mudar um pouco o nosso conteúdo que estamos guardando dentro da nossa mente e trazendo ao nosso coração, porque dele procede todas as coisas, assim diz as Escrituras do Senhor. O que temos sido, querido? Eu aprendi com um homem dentro da minha casa, um primo meu que casou com a minha irmã. Aquele homem, ele era tipo meu pai, um católico que não ia à igreja católica e não era um crente, que dentro do encontro de casais não precisava nem fazer assim.
bastava falar. Quando falava, não precisava nem pedir a ele já iria fazer. Ele casou com a minha irmã, era primo mesmo, nosso, irmão, filho do irmão da minha mãe, e casou com a minha irmã, e deixou 2 filhos lindos, partiu convertido num leito de dor com câncer no pâncreas. Mas, querido, aquele casal, a minha irmã e aquele primo casado, eles davam um exemplo de vida conjugal e ele nunca entrou numa igreja evangélica para levantar a mão. Mas aquele homem notificava a Deus. No encontro de casais, eu lembro uma vez, pastor Anderson, que no momento de arrumar as mesas para um momento que acontecia lá, sempre eram 4 cadeiras. E ele botou 5. E ele ia arrumando outras coisas, quando voltava, tinha 4. Aí ele olhava, botava a cadeira de novo. Até que pela 3ª vez ele voltando, a cadeira estava fora do lugar. Ele chegou, chamou o pessoal que estava ali e falou assim: gente, quem foi que tirou essa cadeira daqui? Por favor, não tire ela daqui não. Mas só precisam 4. Ele, não, essa mesa é a única que tem 5 cadeiras, porque Jesus vai sentar com esses casais aqui nessa mesa. E eu não vi nenhum crente pensar dessa maneira. Eu não vi nenhum servo pensar dessa maneira, mas aquele homem pensou assim. E aquele homem, eu lembro que eu, às vezes, dentro do banheiro, quebrando o banheiro, eu ali com ele, quebrando para ele ajeitar o banheiro. A minha irmã chegou para ele e falou assim: Dito, eu preciso que você me ajude a fazer um negócio. Ele levantou, o pastor Anderson se limpou na hora e disse assim: o que você quer, meu amor, que eu faça? Eu pergunto a um casado aqui: você se levantaria ou você diria assim à sua mulher: caraca, tu não está vendo que eu estou quebrando o banheiro para você e tu está me apurriando agora para sair daqui para fazer alguma coisa para você? A maioria falaria assim, querido. Mas aquele homem me mostrou algo que não é sempre o que eu quero, é sempre o que nós, num só corpo, em Cristo Jesus, queremos, para a satisfação de todos dentro de uma família. O princípio de um sacerdócio é esse: 3 funções fundamentais do exercício do sacerdócio no lar, perante a sua família. O professor, aquele que ministra; o provedor, aquele que serve; o protetor, aquele que defende e governa bem a sua casa. O professor, um homem que ensina uma ciência, uma arte, uma linguagem, ou algo que alguém precisa aprender. Você é o tipo que senta na sua mesa, dia de domingo após o culto, depois de uma palavra pela manhã, para almoçar com toda a sua família, ou a mesa foi esquecida por um sofá e uma televisão e um prato na mão? A minha pergunta é: aonde Jesus tinha comunhão com seus discípulos? Muito bom lembrado, a mesa. Ele sentava e tinha comunhão comendo com seus discípulos. Ei, cadê o discípulo dessa casa? Eu e a minha Branca, às vezes, nos dias de folga, a gente senta 11 horas da manhã para tomar um café e depois de comer o pão ou o biscoito, sabe que a gente fica batendo papo? Sabe o que é isso? Aquelas migalhinhas que caem do pão. Gente, que coisa boa é aquilo e a gente está esquecendo coisas tão primórdias. Aí eu pergunto: qual é a mesa que tu põe na toalha? Ou a toalha que tu põe à mesa? Aquela coisa bonita. É todos os dias ou só quando a visita chega? É só quando a visita chega, mulher, que você põe a mesa bonita? Ei, tu tem uma família e a tua família é linda. Põe a mesa todos os dias bonita e convida Jesus para sentar com a tua família, para que vocês possam ter a melhor comunhão que se possa ter dentro de uma casa e Jesus abençoar. Estamos esquecendo, querido, algumas coisas.
Para poder ensinar é preciso sentar, e eu digo, se você não se senta para ouvir, eu e você não estamos capacitados para ensinar nada a ninguém. A família precisa ser ensinada todos os dias para que ela não venha se perder. Esse papel de ensino foi entregue ao homem, o sacerdote. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, diz a palavra do Senhor. Olha o que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, no teu coração. Deuteronômio 6 e 7. De onde procede todas as coisas? A boca fala do que está cheio. E as ensinarás aos teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Que palavras são essas? Que palavras eram essas que o Senhor falava? Para quem ele falava? Para Moisés, querido. Não era para a esposa de Moisés, não. Eu vejo em algumas igrejas que eu chego, a gente ouve muito das irmãs de oração, não é, Anderson? Eu acredito que aqui tem os homens de oração, não tem? Não é que não tenha que ter irmãs de oração, não, querido. Tem que ter, porque a mulher sábia que edifica é aquela que ora. Mas quem tem que estar diante de Deus intercedendo, ei, xaladacalassuriquete plovacergue, sou eu, é você, homem. Para que elas tenham prazer, para que elas tenham alegria em saber que tem alguém intercedendo por elas, e elas também no seu particular, fortalecendo essas orações, falando com Deus para que sejamos mais e mais aquilo que elas esperam de um homem, para que elas possam confiar. Admoestar, advertir, censurar, repreender, recomendar, exige do sacerdote o fruto do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, amor. Será que a gente tem pelo menos um? Efésios 6:4. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Admoestar no grego é admonere. Significa se aproximar de alguém para lhe dar um aviso ou para lhe corrigir. Filhos, vós que estáis aqui, quando o papai disser assim, você não vai, não bate o pezinho não, olha no olho, segura o tranco, para que você não desonre o seu pai e os seus dias se encurtem sobre a face da terra. Porque ele pode estar trazendo algo a favor de sua filha, a favor de sua vida, perdão. Ele treina a sua família para que eles não venham se desviar do caminho que lhe foi instruído. Provérbios 22, versos 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele.
Aqui está um, ó. Desprovido de um pai, porque fui ignorante, não dei atenção, não dei a pensão, não tinha preocupação nenhuma. Ia para a igreja, para os cultos de lares pequenino, se converteu a Jesus, 42 anos, nunca se desviou, nunca sentiu desejo de se desviar, nunca, em tempo algum, decidiu abandonar Deus pela ignorância do pai, e até hoje eu falo, filho, ele, oi pai, sim pai. Sou merecedor de um filho como esse, depois de tudo que eu fiz? Mas está aqui, passando um processo com aqueles dois pequeninos, porque quando eu falava com ele fala e o branco olha para a cara dele, o menorzinho fica assim encarando. Eu falei, garoto, se é no meu tempo, mas com ele é assim. Então, querido, cada um vai passar o seu processo, mas eu tive a bênção, mesmo sem instruí-lo, mas quando eu falava, me obedecia, e nunca se desviou do caminho. Nunca teve desejo de se desviar. Para com a sua mulher, ele usa de sabedoria. Eita Jesus, e agora? Jó, capítulo 2, versos 9 e 10, diz assim, então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim fala tu, receberemos de Deus o bem e não receberíamos o mal. Quando ele falava de doida, eu fui buscar o que significava doida. Doida é como se fosse uma louca, e louco é, o que eu aprendi foi, que se comporta com insensatez, falta de razão, de juízo, louca, substantivo feminino que age sem bom senso ou expressão falta de sensatez. Aquele momento eu pergunto a você, qualquer mulher suportaria o que a esposa de Jó passou, perder tudo, perder a casa, perder os bens, perder os filhos, perder o marido, que nem para deitar, para dar um beijinho dava, porque disse que ele se coçava com caco de telha? Como poderia haver equilíbrio numa mulher? É difícil, querido. Então ela falava de um momento de insensatez, de falta de equilíbrio por aquilo que ela via se perder. Esse é o papel daquele que é o professor. Ele ensina, ele mostra, o provedor. Ele provê hoje para o futuro de sua família e não só para si. Ele toma providências e sustento a respeito da sua prole. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós, pois não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Tem pai que está tratando de filho e educando o filho, pensando no futuro de uma pensão gorda. Filho é como flechas na aljava do valente, ó. Lança. E lança no melhor lugar. Lance aonde ele vai dar continuidade àquilo que Deus concedeu à sua vida. Então, não se faça pesado para os seus filhos, mas sim trabalhe de tal maneira que você possa dar a ele toda a capacitação e instrução para que ele cresça, dizendo assim, o meu pai cresceu e eu vou crescer mediante o crescimento que eu vi nele.
e, se possível, até o melhor. Efésios 5:25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Entrega, ela vem do latim integrare, é o mesmo que restaurar, restabelecer. Restabelecer é algo muito sério. É nos momentos como se parece difícil para sua esposa, você dar-se a ela como se fosse uma situação própria sua. Cuidar de tal maneira que ela tenha o prazer em sentar e te ouvir e entender que o que sai de tua boca vem de cima para dar o suporte necessário para que ela venha continuar a caminhada ao teu lado com prazer. O protetor, ele cria seus filhos com disciplina no Senhor, com motivação e brandura, inclusive sua esposa. Colossenses 3:21, vós pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A falta de equilíbrio naquilo que precisamos, instruir nossos filhos, educar os nossos filhos, mostrar aos nossos filhos os princípios e mandamentos de Deus, muitas das vezes pode levá-los a se desviar da igreja, a se desviar do seu próprio lar e ver o que a gente vê em alguns filmes aí, quando eles saem de suas casas aborrecidos e vão em encontro dos amigos, e os amigos, vem cá família, e aí família, como é que está? E a família verdadeira, porque na família verdadeira ele não consegue estar. Precisamos cuidar seriamente disso. Sua casa ele cuida de tudo e de todos para a fidelidade de sua mulher, honrando ela diante dos filhos e dos homens e de Deus. Efésios 5:25 e 28, vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres com os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Tem muitos de nós olhando para o espelho, só para a sua própria figura. Você precisa olhar com o olhar de qual você buscou a conquistar aquela que você viu que era importante para estar na sua vida. E tratar ela de tal maneira que ela se sinta abraçada como no primeiro abraço que você deu nela e no primeiro beijo que você deu nela. Você pelo menos deve cada manhã se levantar e abraçar sua esposa 15 segundos e dar um beijo nela. 15 segundos, ainda que ela esteja aqui contigo, mas abraça e beija. Porque olha rapaz, tem mulher que pede o cara para trocar uma lâmpada. Trocar aquela bica que de noite ela está deitada e lá no banheiro está assim, pim, 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 troca essa carrapeta. Jesus, mexe com ele, faz ele ser carpinteiro, faz ele ser bombeiro, vai lá Jesus, mexe com... E tá, tem uma semana, 2, 3, 4, 5, 6 meses, e aquela carrapeta não troca, aquela luz não troca, aí ela vem com a escada e com a lâmpada, pelo amor de Deus, marido, sobe aqui, troca essa lâmpada, toma a carrapeta, faz alguma coisa antes que eu te faça de carrapeta. As mulheres são mais atiradas. Por isso que elas são chamadas para fazer tanta coisa aqui dentro, querido. Porque a visão dela, rapaz, é biônica. Os ouvidos, então, quanta coisa. Jesus, a gente precisa cuidar melhor dessas bênçãos que Deus colocou sobre nossas vidas. Nós precisamos viver o que Deus nos deu com tanto carinho, que é a família. 1 Timóteo capítulo 3, versos 12, os diáconos são maridos de uma só mulher.
e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Mas eu queria deixar uma dica aqui para as mulheres. Seja o que está lá em Provérbios, capítulo 31. Mulher virtuosa, quem achará? Eu sei que eu posso dizer por mim quantas vezes falho. É difícil para uma mulher, porque querida, ela não consegue ver uma coisa e passou ali a primeira vez, deixou, passou a segunda e deixou, mas o homem passa 10 vezes e o negócio fica ali. A mulher não, ela passou, já olhou, ela já pega, já quer resolver. Vamos tentar contribuir melhor para isso. Se eu fosse ler aqui Provérbios capítulo 31 e falar sobre essa mulher virtuosa, muito ela faz, mas ela faz porque ela consegue ver o homem que muito faz por ela também. Eu fui perverso, deixando de cuidar da minha mulher no princípio do fogo do amor. Hoje eu estou com 68 anos, a minha branca caminhando para 67. Não é a mesma coisa não, querido. Mas não está ruim não. Poderia ficar melhor, mas a força não é a mesma. A condição é diferente. Então, por favor, você que começou, casou agora e tem a possibilidade de trazer à existência aquilo que dá esperança, faça isso. Você que talvez em casa está me assistindo, entenda, quanto mais você cuida, homem, da tua casa, mais você será cuidado pela tua mulher. Ela terá prazer em cuidar de você. Até aqui o Senhor me ajudou. Eu tenho um testemunho, o nosso livro é Conserte, o seu casamento tem conserto. Quem leu o meu livro, leu ele sem parar, e depois me ligou no outro dia, e disse assim, pastor, se eu pudesse eu matava o senhor. Eu falei, ainda bem que ali está a história de um velho homem. Hoje aqui vocês estão vendo um homem que está se convertendo todos os dias. Você quer ministrar, filho? Que aqui eu já parei. Eu pedi permissão ao Anderson para que o meu filho ministrasse um louvor em cima desta mensagem, para a gente estar encerrando, e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, e cada dia mais o seu lar seja um lugar onde Jesus tenha prazer em estar.